Eu vou fazer 15 anos de formado, agora em janeiro. Meu nome é Frederico Garcia, eu sou arquiteto, e eu ando refletindo muito nos últimos tempos, principalmente nos últimos anos, agora chegando próximo dos 15 anos de formado, sobre muitas coisas que eu faria diferente se eu estivesse me formando hoje. Então, meu intuito é ajudar quem está chegando próximo à formatura, ou até quem se formou há pouco tempo. Muita coisa diferente. Eu fico pensando se eu tivesse visto um vídeo de alguém na época que eu fui me formar, se alguém tivesse me aconselhado, teria sido muito bom. Eu formei no final de 2010, a formatura foi no início de 2011, em janeiro. Eu lembro que o BIM, o Revit, principalmente o Revit, né, o ArchiCAD, eu tomei conhecimento depois, mas o BIM estava engatinhando no Brasil. Em 2006, se eu não me engano, o Revit foi lançado. Em 2010, por aí, 2009 e 2010, o pessoal começou a usar aqui no Brasil. Em 2010 eu tive o primeiro contato, fiz o curso e comecei a usar, mas não me senti seguro o suficiente para utilizar no meu TCC, porque fiquei pensando, se dá algum problema, se acontece alguma coisa que eu não sei resolver, eu vou ficar na mão. Então, acabei segurando um pouco e usando o CAD que eu usava na época. Mas isso foi muito por eu não ter alguém próximo para me dar um apoio, que depois aconteceu com alguns colegas de empresa. Na época do TCC eu acabei auxiliando, então foi uma transição muito mais fácil, assim. Então, nessa época ainda não tinha BIM. Hoje eu aconselho a todos que começam a faculdade já a buscar cursos, buscar vídeos no YouTube, buscar praticar o Revit, o ArchiCAD, enfim, seja qual for o software BIM que vocês vão usar. Porque isso vai dar já vai fazer vocês largarem na frente de muita gente. Bom, as apresentações naquela época nem se falam, porque na época da faculdade, até o meu TCC, nós fazíamos as apresentações todas impressas, assessoramentos impressos. Hoje em dia nós temos muito mais recursos de programas, de softwares, realidade aumentada, enfim, naquela época era tudo na mão, tudo impresso, maquete física, e hoje em dia nós temos muito mais recursos para apresentar os projetos, né, e representá-los. Então eu trouxe 5 dicas para quem está nessa fase aí, para tentar ajudar, tentar fazer com que seja uma transição muito mais tranquila e que traga muito mais sucesso. Então a dica número 1 seria entender o contexto do mercado. A faculdade, ela te ensina toda a parte teórica, mas não te ensina a realidade do mercado. Na faculdade é tudo muito lindo, né? Fazer um projeto de um museu, um projeto de um clube, de uma vinícola, de um centro de eventos. Na prática mesmo, para tu conseguir fazer um projeto desse porte, desse nível, ou tu tem que trabalhar já num escritório consolidado, que vai ser contratado para fazer esse tipo de projetos, ou alguma empresa, enfim, eu trabalhei numa universidade, então é um nível diferente de projetos, são projetos já diferenciados, participei de alguns, mas assim, para eu ter um nome, para tu ser contratado sozinho para realizar um projeto desse porte, é muito difícil e talvez não seja difícil, mas leve um tempo para tu ter o teu nome e ser contratado para desenvolver um projeto desse porte. Mas no mercado de trabalho a gente tem que entender um pouco a realidade, que tu vai entrar no escritório, tu vai fazer um projeto de casas, de edifícios residenciais, de lojas, e tudo tu tem que considerar o custo. Não dá para tu sair projetando coisas mirabolantes que não vão ser viáveis de executar ou financeiramente viáveis. Então esse é um dos pontos. A partir disso eu estudaria muito o comportamento do consumidor ou dos clientes, enfim, para quem nós vamos fazer o projeto. É para um cliente, uma pessoa que vai reformar a sua casa, seu apartamento, ou vai construir uma casa, ou comprou um apartamento na planta e vai ter que fazer o projeto do apartamento, dos móveis, enfim. Qual que é a realidade dessa pessoa financeira, o que ele quer para o projeto dele, enfim, para a moradia dele. É um projeto de uma loja, qual é a intenção dessa empresa ao fazer essa loja? Qual é a mensagem que eles querem passar? Qual é o conceito que eles querem? Então, entender todo esse contexto que vem por trás do projeto, que na verdade vem antes do projeto, né? Então, eu sempre falo que o projeto começa na estratégia e não na planta. Muitas vezes a gente já passou por isso por mim, enfim, muitas pessoas têm uma demanda, abre o Revit, o ArchiCAD, o AutoCAD e sai projetando
sem pensar no contexto. Então, eu sempre falo isso, bato muito nessa tecla, o pessoal que trabalha comigo sabe, que eu bato na tecla que tu tem que entender o que vai ser feito, qual é a intenção daquele projeto antes de sair projetando. Inclusive entender o contexto do projeto, aonde, por exemplo, vai projetar uma loja, onde essa loja vai ser inserida, o que tem em volta da loja, quais são os fluxos de veículos, de pedestres que vão que vão ser direcionados para essa loja. Então tudo isso tem que ser considerado, né? O mesmo vale para uma residência, para um condomínio, enfim, um mall. Então tu tem que considerar todo o contexto, aonde ele está inserido, orientação solar, enfim, tem muitas coisas para se pensar antes de começar a projetar. Então tem aquela velha frase dos professores, né, que o papel aceita tudo. É uma verdade absoluta, o papel aceita qualquer coisa. Agora, se é viável, se não é, se é financeiramente viável, isso tem que ser avaliado antes. Não adianta a gente fazer um projeto, dar como concluído, ter que rasgar ele e fazer um novo. Então isso é muito importante, assim, de vocês pensarem quando vão começar a fazer um projeto, avaliar isso na largada. Bom, o segundo tópico que eu trago aqui, a segunda dica, é dominar o BIM, as ferramentas de visualização 3D ou atualmente de IA, já na largada. Foi o que eu falei ali no começo. Muito importante isso hoje em dia. Na minha época me falavam que estou entrando na faculdade, então já faz o curso do AutoCAD, porque tu já vai se destacar, porque tem muita gente que não consegue estágio porque não tem o AutoCAD. E isso eu falo para todo mundo. Começou na faculdade de arquitetura, está no início do curso, busca um curso de Revit, de ArchiCAD, enfim, de outro software, para já largar na frente, porque muita gente vai esperar ver como é que são o primeiro semestre, as cadeiras teóricas, para depois, quando for fazer a disciplina de projeto, correr atrás disso. Então, tu já vai ter uma demanda, um projeto para fazer na faculdade e não vai ter o domínio das ferramentas logo de início. Então, se tu souber dominar o BIM, os softwares, né, que trabalham com BIM, e softwares de visualização 3D na largada, vai ajudar muito. Então, ele deixou de ser uma ferramenta básica, assim, que está aí no mercado, hoje em dia é uma coisa essencial, porque, inclusive eu falo, muita gente aprende a trabalhar com softwares, mas não sabe trabalhar em BIM, né, que o BIM é muito mais abrangente. Então, tu saber fazer um projeto de uma planta, de uma casa, de uma loja, é uma coisa, agora tu usar a ferramenta completa em si é outra. Então, com o BIM tu pode lançar todos os quantitativos das obras, né, do teu projeto. Tu tem que usar a ferramenta a teu favor, né? Ele vai conseguir quantificar as coisas. Tu consegue, com alguns softwares, quantificar até o tempo da obra, as fases da obra, os materiais, fazer estudos de fachada, de materiais e tudo mais, coisas que vão te economizar muito tempo e dinheiro depois lá na frente. Então, tem ferramentas que tu consegue fazer várias opções de projeto dentro do software, sem ter que ter retrabalho, então isso é muito bom. E também uma coisa que eu falo para muita gente e que é muito difícil de achar gente que trabalha com isso e também de ensinar quem trabalha comigo, que são as famílias, né? No caso eu trabalho com Revit, as famílias, tem famílias básicas que são fáceis de trabalhar e tem coisas mais complexas. Então, muita gente também sai fazendo famílias por fazer, enfim, porque precisa, mas não sabe manejar elas, não sabe controlar elas. E também, se tu utiliza softwares em 3D em paralelo com o Revit, o ArchiCAD, enfim, tu tem que saber também trabalhar em conjunto. Então, pode sair fazendo família, enfim, coisas que tu precisa, coisas que não são tão complexas, mas tu tem que pensar lá na frente, como é que tu vai organizar isso? Como é que tu vai fazer um software casar com o outro? Porque se tu não pensar nisso, tu vai ter muito retrabalho depois. Então essa é uma dica valiosa. Bom, a terceira dica que eu trago aqui é aprender sobre negócios, que é uma coisa que eu sofri muito no começo. Na faculdade ninguém te ensina como orçar um projeto, orçar um trabalho. Tem algumas disciplinas que tocam nesse tema, enfim, mas tu só vai aprender na prática. E muitas vezes tu tá num estágio que tu não precisa fazer orçamento, tu só faz os projetos, só trabalha junto com os arquitetos, ou tu tá numa empresa, enfim, tu já faz o projeto para a empresa, tu não tem que fazer orçamentos. E quando tu te depara com um projeto, ou seja, alguma coisa por fora, ou tu tá trabalhando já de uma forma autônoma
Como que tu vai orçar isso? É por metro quadrado? É por uma porcentagem do CUB? É por tempo de hora de trabalho? É uma coisa muito subjetiva. Então, eu indico assim, ó, vai pesquisar, vai achar uma forma de orçar os teus projetos, teus trabalhos. Aprende como fazer isso. Tenta buscar profissionais da área que trabalham com isso para aprender, para saber como eles fazem, como funciona o mercado, porque isso é um tapa na cara quando tu te forma e tu precisa fazer um trabalho, precisa mandar um orçamento e não sabe como fazer. Então, isso é muito importante. E eu demorei muito tempo, desses 15 anos de formado, para entender que um arquiteto também precisa ser um bom vendedor. Eu confesso que eu sou daqueles que gostam muito mais de trabalhar na parte da criação dos projetos, então eu fujo um pouco sempre dessa parte da venda, né? De me relacionar, de ser uma pessoa boa na conversa, enfim, né? E eu sou um pouco mais retraído, então é um pouco mais difícil para mim. Mas quando eu preciso, eu sou, né? Eu tento ser, e eu acho que eu sou bom, eu sou meio preguiçoso para essa parte. Então, assim, o vendedor não é nem só para essa parte de orçamento, de prospectar projetos, mas também tu precisa ser um bom vendedor se tu trabalha num escritório ou numa empresa, para tu demonstrar tuas ideias, demonstrar o teu projeto, te vender para a empresa, para os gestores como profissional. Isso é essencial, assim, que tu saiba se vender mesmo, fazer propaganda tua, de uma forma que não fique, como é que eu vou falar, desumilde, né, nesse caso. Mas, enfim, eu espero que eu tenha conseguido passar a mensagem. Quarta dica, né? Buscar experiências reais. Na minha época, eu fiz alguns estágios, não foram tantos, mas eu lembro logo que eu vim para morar em Porto Alegre, que eu consegui um estágio, enfim, eu não sabia nada, eu estava no primeiro, segundo semestre, e eu era requisitado para fazer café, para atender o telefone. Raramente eu ia visitar a obra, mas também não aprendia muita coisa em obra, que também a pessoa não conseguia me explicar alguma coisa técnica, muito técnica, porque eu também não tinha a menor noção do que estava acontecendo ali. Então, mas assim, até existe estágios em empresas grandes que eu presenciei, que, claro, o estagiário fazia demandas, mas demandas mais básicas, assim, mas muitas vezes era prospectado para, vai lá e plota 20, 30 pranchas, corta e dobra, faz café, faz isso, faz aquilo. E assim, eu não sou contra, tá? Eu acho que hoje em dia a gente não faz muitas plotagens em escritório. Onde eu trabalho, às vezes se faz, porque tem uma plotter, mas se é um estágio que tu tá no início da carreira, enfim, só pede coisas desse tipo para ti, eu digo assim, foge desse estágio, porque tudo bem, tu tá no começo do curso, tu não sabe muita coisa, mas é aí que tu tem que estar interessado em aprender, em conhecer como é que funciona um projeto, como é que funciona a obra, como é que funcionam os materiais, quais são as fases numa obra, fazer acompanhamento, aprender softwares também, a projetar. Então pode ser que tu não tenha muito essa vivência em obra, mas tu aprenda coisas sobre projetos, sobre softwares. Tudo que tu aprender nessa fase é válido, então assim, aproveita essa fase para aprender e não fica parado e te enrolando num estágio que não está agregando muita coisa. E a última dica que eu trago aqui é investir na imagem profissional e pessoal, que eu confesso que na primeira parte que eu vou falar, que é a parte digital, eu estou aqui hoje, é o meu primeiro vídeo, então eu demorei muito tempo para entender isso, que o arquiteto tem que estar nos meios digitais não para se vender somente, mas para aparecer. O meu intuito com esse canal e começar a falar sobre arquitetura e sobre coisas relacionadas é poder passar um pouco da minha experiência, poder ensinar um pouco quem está chegando, quem está se formando ou quem está na faculdade, ou até arquitetos que já são formados há algum tempo, ou só pessoas que se interessam pelo tema. E eu venho pensando, refletindo muito também, chegando nesses 15 anos de formado, como que eu vou aparecer para as pessoas? Ninguém me conhece, né? Quem não trabalha comigo, quem já não ouviu meu nome por aí, não sabe quem eu sou, não me conhece. Então, eu demorei para entender que eu tenho que estar online, eu tenho que estar no meio digital para, de repente, alguém me conhecer. Então, é por isso que eu resolvi estar aqui e estou dando as caras pela primeira vez hoje. Então, eu acho que isso é essencial. Eu já sabia disso, mas eu relutei muito tempo para entender. E isso é a parte importante assim, dessa dica. A outra dica que eu posso dar
é na parte pessoal, imagem pessoal. Também que eu vim me dando conta disso com o tempo, já há alguns anos, mas eu vejo muitos arquitetos que estão se formando, ou até estagiários, que não levam isso em consideração, que é um cuidado pessoal, né? Então lá o cara que é estagiário tem que ver muito como é que é o código de vestimenta, né? Às vezes nem tem um código, mas trabalha no escritório ou numa empresa, como que vai o pessoal vestido? Eu confesso assim que eu já vi muita gente arrumada, já trabalhei em uma empresa que só não tinha gravata, mas era todo mundo muito arrumado. E chega lá um cara novo, estagiário, enfim, de um tênis velho, sujo, rasgado, com um moletom, e o cabelo parece que tá uma semana sem tomar banho, a barba é muito por fazer, uma barba de mendigo, como eu falo. E assim, jamais vou criticar a pessoa, enfim, mas é até um tema delicado, mas assim, eu já vi muitas vezes isso acontecer. E é ruim para a imagem da pessoa, sabe? Porque tu é um estagiário, né? Tu não tá buscando um cargo muito alto, enfim. Mas se dá conta disso, tu tá bem cuidado, bem apresentado, é importante, porque muitas vezes eu vi estagiários sendo efetivados na empresa, muito antes até de estar se formando, enfim, para cargos administrativos, que seja. E então isso é considerado. Muitas vezes não deveria ser, né? Mas dependendo do nível, né? Mas é importante, sabe? Então, ter um mínimo cuidado, não estou falando assim, não é para usar barba, não é para usar o cabelo assim, o assado, mas ter um cuidado básico, né? Então, já aconteceu também de um colega recém-formado comentar que não era muito levado a sério, que não levava muito em consideração as coisas que ele falava, e tem um pouco disso, sabe? Porque ele é um pouco da postura também. Eu comentei até na época que assim, o jeito que tu fala é muito baixinho, é muito quietinho, é a postura assim retraída, né? Então não passa confiança com a voz, não se impõe com a voz, é o jeito desleixado, é a roupa, né? Então foi uma conversa franca, respeitosa, mas ele entendeu e concordou comigo que isso estava fazendo diferença, porque ele já era recém-formado e já tinha gente até que era estagiário, que estavam num nível já mais avançado do que ele nesse sentido. Então, foi uma mudança assim que até a gente não comentava, mas todo mundo percebeu que ele passou a se vestir de uma forma mais arrumada, um pouco mais arrumado, começou a cuidar da barba, do cabelo, e ele teve uma autoestima muito maior e passou a se sentir melhor e até com mais reputação, assim, ele começou a se sentir mais feliz por tá se sentindo mais importante, sabe? Então, isso é uma coisa delicada às vezes, mas é uma dica é uma coisa que eu vi muito na minha época. Eu também eu ia trabalhar no meu primeiro estágio na época a moda era roupa de surfwear, então eu ia com camiseta de surf, calça jeans, um tênis velho, enfim. E isso aos poucos eu fui me dando conta, percebendo, e realmente faz diferença com a tua reputação dentro da empresa, com colegas, com chefes, enfim. Então, é o que eu tenho para agregar com relação a isso. Fico à disposição para quem quiser conversar, quem quiser deixar o comentário. Espero que os próximos vídeos sejam melhores, mais envoltos, mas eu estou à disposição de quem quiser entrar em contato. Tá bom? Até a próxima!